A gente tá aqui. Galera, vamos falar hoje aqui sobre... seguindo essa linha de vídeos, né? Eu fiz um vídeo falando sobre como vender o seu trabalho no seu dia a dia. Porém, agora eu quero falar ainda nessa linha de vender o seu trabalho, mas pensando um pouco mais em currículo, pensando um pouco mais em processo seletivo. Eu percebo que muita gente que conversa comigo a respeito de... Cara, vê se meu currículo tá bom aí. Eu noto que o currículo dele, às vezes, só tem as empresas que ele passou e aí alguma descrição de experiências que ele teve, né? Coisas assim bem rasas, coisas que, honestamente, o recrutador vai olhar para aquilo e não vai ver valor nenhum. E aí a minha dica que eu passo para todos eles, e eu vou passar para vocês aqui agora, é o seguinte: comece a documentar o seu trabalho, né? E aí eu vou passar algumas técnicas aqui para vocês, mas de uma forma que não fique parecendo que você está simplesmente listando ali o que você fez. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as suas experiências dentro do seu emprego atual, elas devem ser documentadas, porque, vez ou outra, eu esqueço que eu já fiz alguma coisa aqui, entendeu? Então, eu pego muitos tickets de... Se você trabalha com Scrum, você vai estar mais familiarizado com o que eu vou falar aqui. Mas eu pego vários tickets de pontuação alta, então story points de 5, 8, e eu não documento esses tickets. Isso é um grande erro que eu cometo, mas toda vez que eu lembro, eu só fiz esse vídeo aqui agora porque eu estou terminando um e eu vou documentar esse ticket como uma experiência para mim no meu currículo, né? Eu estou sempre atualizando ele para, se eu precisar algum dia, já vai estar atualizado, então não deixa isso para em cima da hora. E aí, a minha dica que eu passo para vocês é essa. Pega um ticket que você tem, geralmente, story points maiores, porque são tickets mais relevantes, e vende esse ticket, vende essa solução que você fez no seu currículo. Vende ali... eu já sugeri para vocês para começarem a escrever artigos a respeito de tarefas, porém eu entendo que nem todo mundo tem essa aptidão, nem todo mundo tem essa paciência. Mas se você quer se destacar, você vai ter que, de alguma forma, documentar isso. Seja listando o valor que você agregou à empresa, seja fazendo um artigo ali explicando coisas técnicas e aí você vai linkar esse artigo no seu perfil, no seu LinkedIn ou no seu currículo mesmo, porque isso é muito importante. Uma vez que você tem esse mindset de... eu não gosto de falar mindset, mas quando você tem essa mentalidade de documentar as coisas que você implementou, você vai ver que o seu portfólio, naturalmente, né? Eu tinha muita dificuldade como desenvolvedor back-end de ter um portfólio, porque é muito fácil você... não é muito fácil, mas quando você é front-end, as coisas são muito mais visuais, né? Então, quando você trabalha no back-end, como é que você vai mostrar que você fez determinada coisa, que você utilizou determinada tecnologia? E essa foi uma maneira que eu achei de trazer isso para o meu portfólio ali, né? Então, toda vez que eu vou para um processo seletivo, eu consigo, primeiro, lembrar muito mais rápido das coisas que eu fiz naquela empresa e, com isso, falar com mais tranquilidade para quem está me entrevistando. Então, assim, quando o cara pergunta, cara, e aí nesse emprego aqui você fez o quê? Eu já vou ter uma lista de coisas ali que eu fiz no meu currículo e aí basta só eu ter aquela lembrança visual, né, de, isso aqui, ok. E aí eu consigo explicar com muito mais tranquilidade. Então, a galera que não faz isso ainda tá jogando experiências no lixo, tá? Então, vocês estão passando por empresas e estão aprendendo coisas, estão entregando soluções. E aí sai daquela empresa, às vezes você olha para trás e fala assim, cara, o que foi que eu fiz nessa empresa? Trabalhei com PHP e com, sei lá, React. Ok, vou botar isso aqui no currículo. Então, a minha empresa se resumiu a isso aqui, PHP e React. Eu usei PHP e React nessa empresa aqui. Cara, horrível. Mas se você coloca que você desenvolveu uma solução de pagamento, você implementou um microserviço de pedido, você utilizou fila para poder solucionar algum problema, você otimizou uma query de banco de dados. Então, perceba como você vai adicionando mais riqueza nas suas experiências, ao invés de você simplesmente listar tecnologias e frameworks ali no seu currículo, né? Então, galera, essa é mais uma dica, tá? Estou fazendo uma série de vídeos assim como vender o seu trabalho. Eu entendo que isso é muito importante porque no início da minha carreira eu não fiz isso e eu fico imaginando, cara, se eu tivesse essa dica lá atrás, eu ia ter uma coisa absurda hoje, muito maior do que eu tenho, porque eu não consigo lembrar de tudo que eu fiz lá atrás, então é muito difícil hoje de eu construir o mesmo portfólio, caso eu tivesse, sabe, tido esse insight lá no passado. Então eu passo isso para todo mundo, geralmente a galera mais júnior, mais pleno que tem contato comigo, através da mentoria, eu
passo essa dica também, e geralmente eles conseguem construir algo muito massa, principalmente a galera do front, né? Porque é uma parada mais visual, mas se você adicionar isso, adicionar essa coisa mais visual com essas experiências que você aprendeu ali, cara, você fica imbatível. É algo que não vejo muita gente fazendo nos currículos que eu analiso, e é uma dica que eu julgo ser muito valiosa, então deixa aí nos comentários se você curtiu essa dica. Se você quer que eu dê uma olhada no seu currículo, só mandar lá no LinkedIn, tá? Eu costumo responder todo mundo, eu tento responder a todos, mas eu tenho recebido muitas mensagens e obrigado por isso. Mas eu vou reservar sim um tempo para poder dar uma olhada no seu currículo e fazer uma análise ali bem breve a respeito do que você pode mudar. Às vezes é uma dica bem simples que você tá errando múltiplas vezes, sabe? E por conta disso você não seu currículo fica ali, não é chamado, você não tá sabendo se vender corretamente. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e já sabe o que fazer, né? Deixa o like, compartilha com seus amigos que precisam dessa dica e valeu, até o próximo vídeo.